Olá pessoal, vamos falar do Egito Antigo, civilização oriental, fica localizado no noroeste da África. Todo mundo já ouviu falar sobre o Egito, né? Mas vamos saber um pouco mais dessa história desse pessoal aí, como teria acontecido, né? Como tudo ocorreu na história do Antigo Egito. Em primeiro lugar, o Egito ele fica localizado na África, tá certo? Essa região da África tinha uma localidade seca, né, muito deserto. Né? Só na região norte que tinha a saída para o mar Mediterrâneo. Mas o Egito ele passou muito tempo desenvolvendo uma história peculiar, tá certo? E essa história peculiar fez com que ele tivesse certas características diferentes das demais civilizações da antiguidade oriental, tá certo? Então, o Egito situa-se no nordeste da África, nordeste, noroeste, limita-se ao norte com o mar Mediterrâneo, ao sul com o Sudão, que é o deserto, a oeste com a Líbia e a leste com o Mar Vermelho, né? E a nordeste com Israel. Apesar dele ter essa certa proximidade com a Ásia, ele, como eu falei há pouco tempo, ele não tinha um desenvolvimento com influências de outras civilizações. Ele desenvolve uma característica peculiar, como eu falei, própria do Egito, certo? Bom, daí já dá para perceber a região, né, as margens do Rio Nilo. Está aí o Rio Nilo, né? O clima é árido, é seco devido à influência do deserto do Saara, né? Então, nessa localidade nós temos um desenvolvimento considerável da agricultura nas proximidades. Cada vez que dava uma cheia no Rio Nilo, deixava humus, né? O humus deixava a terra fértil para que fossem plantadas e o Egito desenvolvesse uma agricultura e sobrevivesse. Tinha um historiador, né, o pai da história, Heródoto, que ele teria dito que o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do rio Nilo, de tanto desenvolvimento que esse rio promoveu lá nessa região aí. Para o próximo slide. Aqui nesse slide que está entrando agora, nós podemos perceber o que eu acabei de falar, né? Uma dádiva, um presente do Nilo, né? Lendo o slide, lendo a imagem. O Nilo é um dos mais extensos rios do mundo, nasce no coração da África. Voltando aqui. Nasce no coração da África e percorre cerca de 6.700 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, o rio Nilo ele só perde para o rio Amazonas, tá? E desemboca num delta. O delta é essa região de um triângulo, tá? No mar Mediterrâneo. Para os egípcios, o Nilo era considerado um deus. Eles chamavam o rio Nilo de um deus, né? Viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes, né? Apesar que em determinadas localidades não podia não, porque o rio Nilo tinha umas cataratas, certo? Aliás, tem umas cataratas. Vamos lá, continuando. A economia no Egito Antigo, como era? Né? Aí, pela imagem, dá para vocês observarem que eles tinham a produção de grãos, né? A agricultura, né? Animais também. Então, na história econômica do Egito, predominou o modelo de produção asiático. Nesse modo de produção, o Estado, quer dizer, o chefe, faraó, para quem não sabe, faraó significa casa grande, né? Ele era considerado um deus, às vezes até um semideus, ele era considerado. Era o dono de todas as terras, por isso, controlava e organizava o trabalho agrícola da sociedade. Então, ele que dava ordens para que a agricultura, né, os cereais fossem armazenados, para que nos tempos de seca as pessoas, os egípcios, eles pudessem se alimentar, né? Vamos passar agora
para o próximo vídeo. Aliás, a próxima imagem, para a gente saber mais a respeito, que até hoje é muito bem lembrado. Tá? Na próxima imagem, nós vemos uma servidão coletiva. O que é isso? Vocês podem ver aí imagens de artesãos, né, de camponeses, de pessoas que criavam animais, e que o faraó poderia dar qualquer ordem e essas pessoas, como vocês podem ver na imagem aí, ó, elas tinham que seguir, tá? Então, a maior parte do povo egípcio, ele vivia num regime de servidão. Todo mundo tinha que obedecer o que o faraó colocava, né? Eles eram obrigados a sustentar o faraó e a elite dominante, pagando tributos em forma de bens e trabalho. Então, por exemplo, tudo que eles produziam, eles entregavam uma parcela. E se por acaso eles precisassem, vamos supor, de um empréstimo ou alguma coisa assim, eles teriam que pagar com um serviço, tá certo? Empréstimo em relação a alimentos, ou então algum favor, algum nobre. Essa questão também. Vou passar para o próximo. A agricultura no Egito Antigo. Vocês podem ver aí, por meio das imagens, que existia uma retratação, né, nas paredes dos templos, tal, até pirâmide, na entrada das pirâmides, ou em câmaras das pirâmides lá dentro, na parte de baixo, que eles também transmitiam a imagem do camponês, do artesão. Então destacava-se o cultivo do trigo para fazer o pão, da cevada para fabricar cerveja, era bebida na época, do linho usado na confecção de roupas e do papiro, que era para fazer o papel, papiro egípcio. Ele era retirado, o papiro, do caule de uma planta, tá certo, pessoal? Vamos lá. Veja aqui, a pecuária no Egito Antigo. Né? Os egípcios criavam bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e aves. Começaram a criar cavalos a partir da invasão Íxia. Era um povo durante o Médio Império Egípcio que invadiu, né? Mas até então o egípcio não conhecia não o cavalo não, tá bom? Foi essa influência aí. E a carne nesse período era um alimento de luxo, de muito luxo. Passar para o próximo agora, slide. A sociedade no Egito, sem mobilidade social. Professor, o que é uma mobilidade? É o seguinte, é a capacidade da pessoa ter uma ascensão econômica, né, em alguns momentos e em outros não. Então, por exemplo, no topo da pirâmide nós encontramos o faraó. Concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Como eu falei, às vezes o faraó ele era considerado um deus, às vezes um representante de um deus. Não se poderia olhar o faraó olho no olho de forma alguma, a pessoa teria que baixar a vista, né? Os nobres vinham logo em seguida, que eram os administradores das províncias ou comandantes do exército. Eram pessoas de confiança do faraó, né? Uma pirâmide, pessoal, como vocês estão vendo aí, a construção dela tinha o objetivo de promover um significado de poder, por isso que ela era tão grande, né? Foram construídas no Antigo Império. As três primeiras pirâmides de mais destaque têm nomes, não precisa anotar agora, que tem no livro de vocês, que é Kelps, Kefren e Miquerinos. Tá? Depois dos nobres tem os escribas, ó, funcionários da coroa, da administração do Estado, né? Funções, cobrança de impostos, fiscalização, organização de leis. Eles sabiam escrever, tá certo? E essa questão de saber escrever era muito complexa na Idade Antiga, porque pouquíssimas pessoas, até hoje, né? Sim, comparado à maioria da população, é uma minoria que sabe escrever bem, tá certo? Então, os escribas, além da questão econômica, organização das leis, eles também eram responsáveis pela
escrita religiosa, né? Artesãos, olha aí os artesãos, barbeiros, ourives que trabalhavam com ouro, tecelões, felás, camponeses, tá? E escravos, gente, aí escravos eram o pessoal prisioneiros de guerra, tá bom? Então, quando existia uma expansão territorial, a pessoa se transformava no escravo e ali teria que servir ao faraó por tempo indeterminado, tá bom? Na próxima aula vamos continuar esse conteúdo. Por enquanto, é só isso. Até mais.